negócio pra viver. E é algo que eu falo muito, porque assim, eu vim de anos na área financeira. Então, eu sempre tive muita aptidão para isso, e quando eu entrei no meu negócio, eu falei, não posso falhar, principalmente na área que eu vim, né, no financeiro. E eu falo muito isso para as pessoas que eu conheço. Eu falei, não importa o tamanho do seu negócio, é muito importante você pensar que o seu financeiro tem que estar bem organizado, tem que estar bem planejado, você tem que saber qual é o dinheiro do seu negócio e qual é o seu, porque o seu negócio muitas vezes sustenta a sua vida, a sua casa, então tudo tem que estar muito bem organizado, você tem que saber de por onde está entrando e para onde está saindo. Então, são coisas assim que eu levo muito a sério. Então, são coisas que eu tomo muito cuidado ali no dia a dia pra não escorregar. Eu acredito que essa parte do financeiro, né? Eu até falo que a gente deveria aprender isso no colégio, né? Na escola. Educação financeira. Educação financeira. Porque as pessoas são, como é que fala a palavra? Quando você... Não é leiga a palavra, é falta de informação para aquilo. Exato. De repente, é uma coisa que ela teria acesso... Sim. E não vou dizer que ela não tem, porque hoje a gente tem internet, né? Então, muita coisa que você pode... Mas muita gente ainda não sabe onde buscar a informação. Ou que informação buscar, né? Exatamente. Então, hoje a gente vê assim, se você pegar a taxa de endividamento da população brasileira, é muito alta. O Brasil é um dos países mais endividados que existe. Por quê? Porque o brasileiro não sabe lidar com a vida financeira. Não sabe como funciona, como organizar, como colocar cada coisa ali na sua caixinha de responsabilidade. E fica empurrando com a barriga, né? Exato. O brasileiro adora uma parcelinha. Seja o que Deus quiser, depois eu vejo, depois eu me viro pra pagar. Isso funciona tanto para empreendedor ou para um negócio grande, enfim. Completamente. Para empresa pequena, para empresa média, para grande, para vida pessoal. Se você não tem empresa nenhuma, você trabalha CLT, se você souber cuidar da sua vida financeira, também faz uma grande diferença. Sim. Grande. Porque é igual eu brinquei, né? O brasileiro adora uma parcelinha, um financiamento. E se você perde a mão, não adianta. A sua vida pessoal ou sua empresa, você vive pra pagar o que você... Né? Você é vive muito em função importante. disso. É um assunto muito importante. É um assunto muito importante. Eu até quero ter alguém, uma especialista, né? Para poder ajudar as minhas alunas, futuras alunas, nessa parte de financeira. É perfeito, porque eu percebo que é uma falta que elas têm. Elas sempre falam para mim. Sim. Ai, Sam, mas essa parte eu não posso ainda. Eu tenho uns filhos. Eu tenho que tirar do negócio para fazer. E é o que ela falou. É uma questão muito cultural do brasileiro isso. Né? Essa questão de... É uma falta de planejamento. Porque eu acho que a coisa mais importante em tudo é o planejamento e a organização, né? Se você tem aquela coisa, tudo planejado, se você sabe o que você tem, onde você tá e onde você quer chegar, aí você já consegue ir encaminhando, né? Eu falo que se a gente tiver uma meta ali bem clara, com muita clareza, né? Da onde você... Quem é você e para onde você quer ir, né? Que eu falo, às vezes você chega em algum lugar e você fica se cobrando, mas o que eu fiz para chegar até ali? Eu não quero fazer isso com aquela pessoa. Mas de repente para você nós íamos conversando isso no caminho. Para você chegar até o lugar, as pessoas pensam assim, para estar lá, eu já tenho que estar lá. Não, tem um processo para você chegar. E é muito importante que a gente trace uma meta de que lugares ou pessoas que precisa passar pela nossa vida. E nem sempre, assim, a gente tem que pensar, né, onde a gente tá, onde a gente quer chegar, mas nem sempre o processo é o que a gente planejou. Então é o que a gente estava conversando também, que a gente tem que estar preparada para a oportunidade que passar, você saber o que fazer. Né? Porque às vezes a pessoa fica lá, vou esperar a sorte bater, a oportunidade chegar e tal, e aí de repente chega, a pessoa ficou parada, ela não sabe o que fazer. Exato, o trem passou e você ficou. Exatamente. Então eu acho que assim, eu acho que uma vantagem da mulher é que a gente tem muito jogo de cintura. Né? A mulher, ela vem assim, a gente vem de uma cultura de que a mulher hoje em dia trabalha, cuida da casa, tem os filhos e tudo mais. E tem muita gente que fica, você mesmo, você tem 4 né? filhos. Então, né? Teve uma pausa, você tem 4 e parou. Respira. Tem que dar tem aquele impacto, tem uma ênfase. E assim, tem muita gente que fala, meu Deus, como é que você consegue e tal. E sempre o papel do homem foi aquela coisa, sair, trabalhar, voltar e ser servido. Exatamente. Né? E a mulher tem que ter aquele jogo de cintura, tem que fazer um pouquinho de tudo. E cada vez mais a gente tá ganhando espaço, tendo o nosso valor, mostrando do que a gente é capaz. E é por conta disso, dessa flexibilidade, né? Exato. O pessoal tá aqui falando que a Karina Gomes tá falando assim, oi, Cá, beijo. Tá falando assim que educação financeira
faria muitas pessoas sair de um sistema padrão, necessário mudar sempre a mentalidade. Exatamente, Sim, eu acredito muito nisso, muito. É uma coisa que, vindo da área financeira, eu defendo muito. Educação financeira já tinha que ser desde a escola, para que a gente cresça adultos um pouco mais conscientes de como... E responsáveis. Exato. Eu acredito que a pessoa que ela tem um controle financeiro, ela tem um controle da vida dela, né? Exato. Que é o mais difícil. Porque você ter um negócio numa parcela de que você pode ajudar outras pessoas, você tem que pensar em todas as maneiras, porque as pessoas estão nos assistindo, estão nos vendo, observando a gente, fala pra gente, que legal que você tem, eu queria ter sua coragem, nossa, como você conseguiu se inspirar na gente, então isso é muito importante. A gente, às vezes a pessoa fala, mas eu só vou cuidar do meu financeiro quando eu for rico. Ou quando eu tiver muito pra cuidar, mas isso é errado. Mas empreender assim, né? A maioria das pessoas são CLT e fica, eu queria tanto ter meu próprio negócio. Eu tenho uma ideia aqui, eu queria tanto executar. Uma hora eu vou ter coragem. Uma hora eu vou ter coragem. Tô esperando eu guardar tanto de dinheiro pra iniciar. É sempre assim, a gente sempre coloca pra lá. E o empreendedorismo também é assim. A gente fica esperando alguma coisa acontecer muito... bagunçada ali na vida pra você falar, agora eu mudo meu caminho. Mas por quê, né? Se o empreendedorismo vai ser tratado assim como um improviso? Não. Exatamente. Não precisa também ser um uma improviso. coisa planejada. Tem que ser planejado, né? Mas é planejado e também tem que ter coragem, porque também se a pessoa ficar fazendo isso, um dia, se um dia nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Né? Porque todo mundo, assim, a gente normalmente é muito perfeccionista. Sim. Né? Então, se a gente... É aquela coisa do bom é inimigo do ótimo, né? Então, se ficar esperando ficar perfeito, nunca vai sair do papel, do lugar. Então, tem que dar um pouco as caras, né? Exato. Ter coragem, enfrentar fazer, né? e tal. Que isso faz parte. Investimento é risco. E só se arrisca quem tem coragem. Exato. Quando a gente fala assim, a gente fala sobre o investimento, que nem a Bela diz. Às vezes as pessoas falam, mas eu não sou